inacreditável. Para mim, eu já tinha ouvido muitas coisas, mas as duas maiores universidades do estado do Rio de Janeiro, a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem como patrono o governador do estado, e a UFRJ, potência, orgulho de todos nós na formação de profissionais de alta qualidade para esse país. Pois bem, por mais inacreditável que possa ser, as duas universidades resolveram adiar o início das aulas. E aí você imagina, bom, o que pode ter acontecido? Falhou o planejamento, as obras de ampliação das universidades ficaram com algum problema, não puderam terminar a tempo, alguma coisa que foi planejada acabou não dando certo. Mas não é isso, senhores. A razão do adiamento de os alunos, tanto da UERJ quanto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estarem há mais de 22 dias atrasados no início do ano letivo dessas duas universidades. Estou vendo aqui o vereador Brizolinha, que tem DNA de educação. O que aconteceu com essas duas universidades para seus alunos serem proibidos de entrar nas salas de aula? Diz matéria do site do Jornal Globo de ontem e do Jornal Globo de hoje. A UFRJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciam adiamento do início das aulas do primeiro semestre. Em ambos os casos, a mudança se refere a problemas com verbas e pagamento de terceirizados. Vem novamente aí a história dos terceirizados, né? Mas dessa vez a culpa não é dos terceirizados. A UFRJ anunciou ontem a suspensão por mais uma semana do início do primeiro semestre letivo, que deveria ter começado no dia 2 de março. A volta às aulas foi adiada devido à falta de limpeza no campus. Senhores, nós tivemos retardamento do início das aulas por problema de limpeza do campus, que já havia sido desencadeada por uma semana atrás, adiando também o início das aulas. A situação é fruto de uma greve de funcionários da empresa terceirizada, responsável pelo serviço, em função da falta de pagamentos. Já a UERJ divulgou comunicado dizendo que o início do semestre foi transferido desta quarta-feira para o dia 23 de março. Em função, prestem bem atenção no que a universidade alega para atrasar o início das aulas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em função da grave crise fiscal que atravessa o Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a crise fiscal leva ao adiamento das aulas. Por meio de comunicado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro informou ter tomado a decisão na última sexta-feira, após apurar que a maioria das suas 63 unidades acadêmicas não teria condições de reiniciar as atividades na segunda-feira por falta de limpeza. Está faltando limpeza realmente nesse país. A decisão vale também para o colégio de aplicação e para a escola de educação infantil. Conforme havia sido divulgado ontem pelo jornal, a empresa Qualitécnica, responsável pela limpeza da instituição, no caso da UFRJ, ficou de outubro a janeiro sem receber pelos serviços prestados. Com isso, seus funcionários deixaram de ir trabalhar. Os valores referentes aos meses de outubro e novembro só foram pagos no início do ano e o restante da dívida foi quitado no dia 18 passado. Segundo a universidade, as unidades atendidas pela Qualitécnica são prejudicadas pelo não cumprimento da cláusula contratual por parte da empresa. Ou seja, a universidade reclama que a empresa deveria honrar o pagamento de seus trabalhadores, mesmo sem repasse de verbas. É inacreditável que a reitoria da universidade acredite que pode cobrar da empresa pagamento dos funcionários atrasando 4 meses de repasse.
Em relação ao UERJ, o reitor informou por meio de nota que o adiamento se deve à ausência, olha que termo bonito, hein? A ausência imediata de solução por parte do Estado do Rio de Janeiro para o problema de pagamento de empresas terceirizadas responsáveis pela limpeza, segurança externa e pela manutenção das unidades da universidade. Para o Colégio de Aplicação da UERJ, CAP-UERJ, segue mantido por hora o adiamento das atividades de 12 para 16 de março. É absolutamente inacreditável, mas é verdade. As duas maiores universidades do Estado do Rio de Janeiro, capital cultural desse país, não iniciam, ou seja, atrasam, perdem dias do seu ano letivo, porque não conseguem manter limpas as suas instituições, porque o Estado e o país entrou em crise econômica. Ou seja, parece que para a universidade, parece que para o governo do Estado, parece que para o Ministério da Educação, todos foram pegos de surpresa. Olha que surpresa, começou o ano e iniciou-se uma crise mundial, o Brasil entrou nessa crise, como disse ontem a presidenta, disse no domingo, o Brasil sofre com a crise mundial e nós não temos dinheiro para pagar a Qualitécnica. Ou seja, quem criou o problema, vamos então, pela leitura do discurso dos reitores, a culpa é da empresa terceirizada que deveria pagar os seus funcionários sem receber o dinheiro do contrato do governo. Realmente, a gente se assusta quando vê como é que se pensa na educação a nível municipal, a nível federal e a nível estadual. Provavelmente o ministro da Educação está preocupado em ir ao Congresso responder o que ele disse sobre os 400 parlamentares. Ele fez uma correção ao que o Lula falou anteriormente. Em vez de 300 pilantras, ele acha agora que são 400 pilantras no Congresso Nacional e está sendo chamado para falar diretamente aos pilantras, como ele chamou, por que ele acha aquilo. Esse é um primeiro grande problema do Ministério da Educação. Nós sabemos o estado em que andam os hospitais universitários. Nós sabemos claramente a chantagem que o Ministério da Educação tem feito com os hospitais universitários. O Hospital Gafreguinli passa por uma dificuldade financeira brutal. O Hospital Universitário Pedro Ernesto, que teve uma daquelas suas pernas amputadas, amputaram uma das pernas, não fecharam aquilo, e hoje centenas de leitos daquele hospital estão fechados por falta de recursos. Por falta de recursos. Hoje, vários serviços de ponta do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Fundão, e vários serviços do Hospital Universitário Gafreguinli estão fechados porque o Ministério da Educação tem uma determinação governamental que é preciso impingir, é preciso obrigar a abrir passagem para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Esta empresa, que nada mais é do que, a Prefeitura já fez um filhote aqui no Rio de Janeiro, que é a Empresa Municipal de Saúde, a EBSER é a maneira, a tal empresa pública de direitos privados, que o governo federal acha que vai resolver o problema dos hospitais universitários. Que aqui no Rio de Janeiro a nossa empresa está aí. Apesar, não temos dúvida, a empresa municipal hoje, vejam só, criamos aqui com urgência, há 2 anos atrás, eu votei contra com outros 8 vereadores da casa, mas aprovaram essa empresa, fizeram um orçamento para essa empresa e hoje, se ela puder botar no seu site, para o público externo, saber o que a empresa, depois de 2 anos, está administrando no Rio de Janeiro. Pasmem, ela administra a coordenação de emergência regional da Barra, em substituição a uma OAS, que a Prefeitura chegou à conclusão que aquela OAS fez muita coisa errada. Então, uma empresa desse quilate, criada, evidentemente, criada nas estruturas da Casa Civil. A Casa Civil é a autora intelectual da Empresa Municipal de Saúde, que trouxe para presidi-la um executivo internacional, um homem que trabalha com planos de saúde fora do Brasil,
de uma grande consultoria internacional, ele foi trazido, recebendo realmente um salário importante, além de ser hoje o presidente da empresa municipal de saúde, é também um dos homens mais importantes na Secretaria de Cultura, pois faz parte da direção lá do Museu do Mar. Ou seja, temos um cidadão que leva cultura para a educação e leva saúde para a cultura. Leva cultura para a saúde e leva saúde para a cultura. Resultado final disso é essa vergonha. Se nós hoje pudéssemos explicar a alguém fora do país por que o nosso sistema de educação e o nosso sistema de saúde estão indo tão mal, é porque os modernos administradores do Rio de Janeiro, do Brasil, tanto da saúde quanto da educação, acharam que o melhor caminho é privatizar, terceirizar a maior parte dos serviços de saúde e educação desse país. Eu lamento profundamente, mais do que eu, lamento os alunos, que hoje, numa aula de cidadania, os pais resolveram fazer uma aula em frente ao Colégio de Aplicação da Lagoa, ao lado da Igreja de São José. Os pais resolveram fazer ali uma aula pública mostrando claramente que os professores não têm culpa disso, os administrativos não têm culpa disso, a culpa é exclusiva de um moço que agora não se chama mais Pezão. Agora, depois dos fatos dos últimos dias, a culpa do problema na UERJ é do homem do pé grande. Obrigado.